Bom dia, bom dia, bom dia, muito bom dia para mais uma live de estudo do Espiritismo, mais uma live maravilhosa e vamos em frente. Bom dia, Mari, tudo bem? Como você está? Eu vi que a Denise está online também, ela deve estar chegando a qualquer momento. Sejam todos muito bem-vindos, quem estiver chegando, quem estiver assistindo gravado. E vamos em frente. Não, eu estou para te escrever. Quero te escrever umas reflexões que eu andei tendo e até não te respondi da nossa conversa, de compartilhar com você um pouquinho algumas visões que eu andei tendo nas meditações, sabe? Algumas ideias. E aí eu tava ontem assuntando com os meus mentores. Não vou falar aqui porque vai ficar gravado e aí todo mundo que assistir vai ficar sabendo. Mas eu te mando mensagem depois pra gente trocar figurinha. Bom dia, Dê, seja muito bem-vindo. Quem estiver assistindo essa live gravada, você é muito bem-vindo. Lembre-se, né, de ao final curtir, comentar, compartilhar com alguém que você acredite que possa se beneficiar desse conteúdo. Então a gente vai agora repassar rapidamente, enquanto o pessoal vai entrando, o nosso conteúdo da semana passada. A Mari, tô esperando. A gente vai falar sobre progressão dos mundos e distinção dos bons e maus espíritos. Gente, vou interromper um pouquinho para comentar. Eu fiz agora esse final de semana o curso da desprogramação neurobiológica. Tô montando uma jornada, já os mentores já me deram aqui a letra. Depois que terminar essa maratona, né, esse ciclo, tô montando uma jornada de finanças, 7 dias de finanças seguidos. Aí a gente vai fazer a jornada com as lives, com as meditações, e eu vou colocar áudios de reprogramação neurobiológica na comunidade. Tem bastante coisa para acontecer, vai ser muito legal. A gente vai evoluir juntas. Então vamos lá. A gente viu então na semana passada a nossa live de estudo do Espiritismo, progressão dos mundos, distinção dos bons e dos maus espíritos, a beneficência exclusiva, né? Se a gente tem que ser bonzinho só com quem tem as mesmas ideias que a gente, os mesmos valores, ou a gente tem que ser bom com todo mundo? A gente tem que ser bom, né? Você tem que ser um ser humano bom, independente de quem seja, independente da pessoa ser ingrata. Você está exercendo o ato de ser bom. Se o outro reconheceu, se o outro valorizou, se o outro recebeu, se o outro é uma pessoa ruim, você fez a sua parte, que é ser uma pessoa boa. Isso é muito importante a gente considerar. Inclusive, eu lembro que nessa passagem ele falava, inclusive, sobre a questão de quando você oferece o seu melhor para uma pessoa que, inclusive, pensa muito diferente que você, às vezes pode, inclusive, fazer com que aquela pessoa pense assim, poxa, talvez aquela pessoa que pensa diferente de mim, que é você, oferecendo o seu melhor, não seja tão ruim assim. Então a gente quebra, né? A gente quebra aí as muralhas. Continuando, falamos sobre a fé divina, a fé humana, o maravilhoso, o sobrenatural, a distinção dos bons e dos maus espíritos. Eu me recordo, inclusive, que a gente comentou, né? Lembrar que você também é um espírito, eu sou um espírito, só que nós estamos encarnados. Então, toda essa distinção do bom e do mal que a gente pode fazer, né? Para o mundo desencarnado, para o outro, começar sempre por nós. Intervenção dos espíritos no mundo corporal. Então, a gente vai fazer a nossa oração. Vamos iniciando nossa live de estudo do Espiritismo de hoje. Respirando fundo, vamos elevando o nosso pensamento ao alto. Vamos então nos ligando às equipes espirituais que nos acompanham nesses estudos da Maratona Quaresma Espírita, pedindo a presença do nosso Mestre Jesus Cristo e que a nossa mente consciente, a nossa mente inconsciente, a nossa alma se unam nesse momento e possam estar abertas, receptivas a não somente todo o ensinamento que nós vamos receber aqui hoje, mas também que nós possamos receber os melhores e mais elevados influxos de luz, de sabedoria, de amor, de paz e quem sabe também influxos de saúde física, mental, emocional e espiritual. Que esse nosso encontro de hoje seja um encontro de evolução, de elevação, de subir um novo degrau na nossa consciência evolutiva. Graças a Deus. Pedindo a presença aí de toda a equipe espiritual, vamos iniciando com a oração do nosso Pai Maior. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, e que assim seja.
Graças a Deus. Amém. Então vamos lá, né? Em total estado de presença. A gente vai começar hoje, a gente tá fazendo os estudos. Então, separando aqui as lives, essa live de espiritismo em três atos. O primeiro ato, a gente vai falar hoje sobre o Livro dos Espíritos. Tá? A gente vai entrar um pouquinho com a lei do trabalho. Eu separei o quê? Eu separei algumas passagens, algumas perguntas pra gente estudar juntos e refletir juntos no final. Tá bem legal. A gente vai falar um pouquinho sobre o valor do trabalho. É uma reflexão que tem no final da lei do trabalho. A gente já leu ela, inclusive, numa outra live da Maratona Quaresma Espírita, mas hoje ela está conectada com outras informações. Então, a gente vai construir o quê? Um novo olhar. Vamos lá? Falando sobre o trabalho, então. Não basta se diga ao homem que lhe corre o dever de trabalhar. É preciso que aquele que tem de prover a sua existência por meio do trabalho encontre em que se ocupar. O que nem sempre acontece. Quando se generaliza, a suspensão do trabalho assume as proporções de um flagelo, qual a miséria. Porque é verdade também, né, gente, que o trabalho, ele não só é um meio da gente conseguir uma renda para pagar as nossas contas, para a maioria da população, mas também é uma maneira da gente se refinar intelectualmente e até moralmente, porque a gente está numa dinâmica social onde a gente está fora, digamos, daquele conforto do nosso lar. Então a gente assume o que é uma outra postura, um outro tipo de comportamento. Então, continuando aqui. A ciência econômica procura remédio para isso no equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas esse equilíbrio, dado seja possível estabelecer-se, sofrerá sempre intermitências, durante as quais não deixa o trabalhador de ter que viver. Há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, né? O caráter, a que incute hábitos. Olha só, gente. Portanto, a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos, considerando-se a aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, ou seja, olha só, sem princípios, sem freio e entregues aos seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem. Isso é muito importante, até comentar, né, um ponto que eu estava vendo, um debate que eu vi da Prefeitura de São Paulo, não é esse último, não foram esses últimos, eu acho que foi um do UOL, tá na internet, tá no YouTube. Mas o que eu quero contar? Eles estavam falando, todos os candidatos contando aqui na Prefeitura de São Paulo, né, eu tô em São Paulo, para quem não souber, quem tá assistindo ao vivo, quem tá aqui não sabe, que a educação, os índices de educação caíram muito. E às vezes as pessoas mais elitizadas, que têm filhos em colégio particular, podem pensar que isso não me diz respeito. Tudo diz respeito. Tudo diz respeito a nós. Toda a vida coletiva, ela diz respeito a todos os seres humanos. A mim, a você, a todos nós. Porque todos nós fazemos parte do quê? Da construção coletiva. Então, mesmo que você não utilize ou não se beneficie diretamente de algo, esse algo também diz respeito a você. E o que vem aqui para mim também é pra gente colocar um olhar. Me lembrei muito da filosofia do Ho'oponopono, né? O Ho'oponopono, ele surgiu no Havaí. Se eu não me engano, foi um psiquiatra, que é o criador da técnica do Ho'oponopono. Ele foi atuar num hospital, na ala psiquiátrica, num hospital psiquiátrico, na ala onde ficavam prisioneiros. E ele pegava as fichas dos criminosos, daqueles doentes, né? E ele fazia um mantra, sinto muito, me perdoe. E ele via os crimes hediondos que aquelas pessoas tinham feito. E toda aquela raiva, aquele sentimento negativo que ele sentia, ele olhava aquilo. E ele fazia, né, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. E aí ele ia fazendo o Ho'oponopono até a pessoa, até sair todo esse
esse sentimento negativo que ele tinha em relação àquele ser humano e àquele crime. E aí ele ia limpando. Então ele parte de um princípio que eu curo em mim o que eu desejo curar no mundo. E aí diz a história do Ho Oponopono, e isso lembrar que é uma história, pelo que eu entendi, uma história real, tá, gente? Que essa ala desse hospital, ela nem existe mais, porque os doentes, eles foram... E aquela a seleção do joio do trigo, né, gente? Tem o que se cura, tem o que não se cura e desencarna e por aí vai, tá? Mas a ala já acabou que já não tinha mais essa necessidade, essa demanda dessa ala desse hospital. Então, assim, entender o que é? A gente, às vezes, pode estar numa situação, numa posição, de certa forma, privilegiada, julgar o outro. Então, tomar cuidado, a gente sair desse lugar. Uma coisa que a gente tá no mês de propósito, e a gente vai ver nossa primeira live de propósito de mentalidade e performance, provavelmente a gente vai ver vai retomar um pedacinho daquele livro Uma Vida com Propósitos. E um grande aprendizado que esse livro Uma Vida com Propósitos trouxe para mim é o quanto é o Espírito Santo que faz a transformação. O que nós temos que fazer? A gente tem que se colocar como vetor dessa energia, dessa força, do Espírito Santo. Então, vamos purificar em nós, vamos curar em nós, vamos conscientizar em nós, sair do lugar de julgamento, sabendo sim o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal, mas sempre nos colocarmos como instrumentos de amor. Tá? Então, essa mensagem que veio aqui para mim agora, lendo isso. Porque, olha só, os indivíduos que não têm a educação, eles se tornam pessoas sem princípios, sem freios, entregues aos seus próprios instintos. O que a gente vai fazer? A gente vai passar a mão e deixar fazendo o que quiser? Não! A gente não vai fazer isso. Existe um conjunto de normas e regras que rege a vida em sociedade e ele deve ser cumprido. O que a gente precisa é educar as pessoas, elevar realmente a mentalidade das pessoas. Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo que é respeitável. Hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. Então, assim, o que acontece? Essa educação do ser humano, eu me lembro que a gente começou na semana passada com a progressão dos mundos. Então, olha, vamos conectar tudo. A gente está entrando no nosso mês de propósito. O que isso significa? Isso significa que a educação, a base de todo o caminhar evolutivo da sociedade, do caminhar evolutivo, né, do nosso espírito, da nossa alma, e de todo esse caminhar de encontro com a prática, né, o despertar, a prática, a execução do nosso propósito está primariamente nessa educação, certo? Então, caminhando aqui para os nossos próximos tópicos, a gente vai entrar agora um pouquinho na questão do relacionamento e a gente vai entender um pouco a parte social, a lei de reprodução, uma pergunta, duas perguntas aqui da lei de reprodução do Livro dos Espíritos. Primeira pergunta, 696. Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Seria uma regressão à vida dos animais. Preste atenção. O estado de natureza é o da união livre e fortuita dos sexos. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. A abolição do casamento seria, pois, regredir à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. Ou seja, tem até alguns animais que são mais leais aos seus casais do que o próprio ser humano. Então, a gente entender esse olhar o quê? O casamento ele é a base da família. E a família é a base da sociedade. Por que a gente está falando disso aqui? Entendeu? E a sociedade é a base da evolução do ser humano. E o espiritismo, ele é uma filosofia de vida de evolução do ser humano, tá? Do princípio inteligente. Pergunta 699. Da parte de certas pessoas, o celibato não será um sacrifício que fazem com o fim de se votarem de modo mais completo ao serviço da humanidade? Isso é muito diferente. Todo sacrifício pessoal é meritório, quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito.
Olha só, não é possível que Deus se contradiga nem que ache mal o que ele próprio fez. Nenhum mérito, portanto, pode haver na violação da sua lei. Mas, se o celibato em si mesmo não é um estado meritório, outro tanto não se dá quanto constitui pela renúncia às alegrias da família, um sacrifício praticado em prol da humanidade. Todo sacrifício pessoal, tendo em vista o bem e sem qualquer ideia egoísta, eleva o homem acima da sua condição material. Mas, então, o que ele fala aqui? Qualquer sacrifício que nós fizermos para um bem maior, de verdade, é um sacrifício muito bem-vindo. Agora, eu não quero, eu não vou, eu não faço, porque eu não gosto, porque eu não me sinto bem. Então, a gente tem que olhar os nossos bloqueios emocionais e saná-los, para entender por que a gente está tendo determinadas atitudes. Que é um compilado de informações que a gente vai conectando lá na frente, gente. Então, essa questão do casamento ela é muito interessante, né? Porque o casamento não é só por uma questão física. O casamento, eu acredito que a gente vai ter uma profunda reforma de casamento, porque mais de 50% das pessoas se casam pelas razões equivocadas. Tô na idade de casar, encontrei essa pessoa, ela é legal, eu sou legal, vamos casar. Só que a gente esquece que a gente tá unindo destinos. A gente une destinos. Então, quando você une destino, você tem que ter o quê? Um olhar de desenvolvimento pessoal, um olhar de visão de vida, de construção. O que você quer construir? Um olhar de legado. E a gente, culturalmente, nós ainda não atingimos esse nível consciencial. Certo? E aí o que acontece? Os casais que se casam, às vezes um se desenvolve, outro não, ou se desenvolve para lugares distintos, ou às vezes são até almas gêmeas mesmo, né? Almas que vieram para viver juntas, só que aí tem uma série de dificuldades que passam, que não precisariam passar se tivessem esse olhar, essa visão de vida. A verdade é que o casamento, a gente tem que ter, em algum nível, olha só, um olhar pragmático. O casamento é, de alguma forma, um projeto de vida. E aí a gente casa, assina lá o casamento, põe aliança e esquece que esse projeto de vida tem que ser revisado, tem que haver uma manutenção constante. E a gente vai vivendo e vai cumprindo os bullets, né? Vai cumprindo as tarefas básicas da sociedade e a gente vai se esquecendo de construir algo maior. E sabe o que é esse algo maior? É o que eu e você, meu cônjuge, queremos construir juntos na nossa vida, no nosso estilo de vida, nos nossos objetivos, metas e sonhos. E aí a gente às vezes está focado numa viagem, está focado em comprar um apartamento, em trocar de carro, pagar a escola das crianças, e aí a gente acaba se perdendo nessas demandas do dia a dia, não buscando o quê? Um caminho maior. Quando a gente fala do nosso mês de propósito, é isso, né? O que é o propósito? Ele tá num nível maior de consciência. Lembra da pirâmide? Eu preciso achar o meu gráfico das pirâmides dos níveis neurológicos, vou fazer outra. Na pirâmide dos níveis neurológicos, o propósito, o que mais, tá tudo no nível de espiritualidade, onde a gente transcende. O que é transcender? A gente vai além do nosso básico, do nosso dia a dia, tá? E olha a importância que a família tem nisso tudo. E a gente vai olhar um pouquinho agora, eu trouxe também uma passagem da Lei de Conservação do Livro dos Espíritos, que é a pergunta 714. Que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos gozos? Pobre criatura, mais digna de lástima do que de inveja, pois bem perto está da morte. Perto da morte física ou da morte moral? De ambas. Olha só. Então, a pessoa que procura nos excessos. Bom dia, Cidinha! Seja muito bem-vinda. Quem tá chegando aí, seja muito bem-vinda, Cláudia. Vamos lá. Pergunta 714. O que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos gozos? Ou seja, a pessoa tá lá, é o hedonismo, né? Porque eu tenho que sentir prazer. Eu venho ao mundo para sentir prazer. Porque o ser humano tem que viver o prazer, né? E fica nessa coisa envolto. E aí, amigão, vamos trabalhar. Se fosse bom, não... Eu tava pensando nisso, né? Esse negócio da carteira de trabalho, eu tava pensando nisso agora de manhã, me arrumando, pensando, gente, trabalhar, se fosse bom, a gente não ganhava pra isso. A gente ganha pra isso porque é um negócio que demanda realmente que a gente se lapide, que a gente se supere, que a gente exerça e aplique as nossas potenciais e capacidades, tá? E tá tudo bem. A gente tem que procurar o quê? Um trabalho que seja honesto, onde a gente tem um ambiente, onde a gente se sinta bem
pertencente, e aí olha só que interessante, aí a gente vai para uma outra coisa. Às vezes a gente não se sente bem no trabalho, não é o trabalho, é você que está com algum bloqueio, alguma ferida no seu sentimento de pertencimento. Então é uma série de coisas que precisam ser avaliadas quando a gente não está se sentindo bem, tá? Então, continuando, quando a gente busca esse excesso, ele fala aqui que o ser humano está perto da morte física e da moral. O homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte do gozo, os prazeres em excesso, sendo saciados a todo momento, coloca-se abaixo do bruto, pois que este sabe deter-se quando satisfeita a sua necessidade. Ou seja, até o bruto, até o homem das cavernas, a hora que ele está saciado, instintivamente ele sabe parar. Mas o problema é que o homem atual, ele trocou o saciado pelo viciado. E olha que perigo isso. E não é só vício de droga, de álcool, de entorpecentes. É vícios, né? Hoje a gente fala muito do vício de rede social, a dopamina e até o descontrole, né, gente? Até o descontrole emocional, que é tão presente. E aí lembrar, tá? Esse surto de ansiedade que a gente está vivendo nesse momento, tem uma série de fatores. O próprio questão do Covid, né? Eu vi um médico um tempo atrás falando que ele atua aqui nas amígdalas cerebrais, nos campos de comportamento. Então, quer dizer, a gente está realmente com uma situação que precisa ver, quando a gente vai para as nossas lives de metafísica, corpo e mente formam um só sistema e ambos se influenciam. Então, lembrar que a gente sempre pode trazer, através de processos, um reajuste bioquímico no nosso corpo. Só que também demanda o quê? Uma certa constância, que é o que a gente vem fazendo também aqui nas lives, as meditações, ajuda bastante. Então, continuando, abdica da razão que Deus lhe deu por guia, e quanto maiores forem seus excessos, tanto maior preponderância confere ele a sua natureza animal sobre a natureza espiritual. E aí, gente, lembra dos andares da casa da mente? A caminhada do cérebro que a gente faz aí, do cérebro na nossa evolução. E quando a gente está na natureza animal, a gente está mais no cérebro límbico. A gente não se permite acessar os níveis cerebrais, os níveis neurológicos aí, de refinamento mesmo, intelectual, moral e ético, né? E comportamental, de comunicação. Eu queria me comunicar melhor. É possível. Eu queria ter mais facilidade para lidar com pessoas. É possível. Claro que algumas pessoas já nascem naturalmente com essas características, é uma característica da alma. Que bom que o mundo tem pessoas mais extrovertidas, mais introvertidas, de todo jeito. Mas é um fato que cada ser traz em si todos os recursos que necessita, ou então consegue lapidá-los, tá? Só que demanda o quê? Que a gente tenha predisposição de mudar. Olha a nossa live de fluxo da vida. O primeiro passo para a gente entrar no fluxo é a gente tomar a decisão. É você tomar a decisão. Que vem de cisão, de cindir, de romper. Então, romper com o status quo, com o seu status atual. Então, continuando aqui, as doenças, as enfermidades e ainda a morte que resultam do abuso, né, dos abusos que a gente faz no dia a dia, são ao mesmo tempo castigo à transgressão da lei de Deus. Mas é um castigo, então Deus é mau, ele vai lá e te põe de castigo e ele tira a sua vida porque você abusou? Não, é uma consequência. O que você está a transgressão da lei de Deus? Vamos resumir de uma forma, eu vou ver em uma palavra, né? A lei de Deus, harmonia. Quando a gente recai para os excessos, a gente sai da harmonia. E quando a gente sai da harmonia, a gente está transgredindo aí a dinâmica autônoma da existência. Porque a gente está intencionalmente fazendo criando um excesso de algo. E esse excesso de algo traz o desequilíbrio e a desarmonia, tá? Então não é um castigo, Deus vai te colocar de castigo, vai tirar sua vida de castigo. É muito triste que eu vou falar. Eu já vi gente adulta, de quase 40 anos, colocar uma postagem assim, Jesus, tipo como se a pessoa estivesse debochando que Jesus vai castigar você. A pessoa, quero ver Jesus me castigar. Quer dizer, essa pessoa tem um problema com o pai, porque ela tá com problema de figura de autoridade, percebe? Então, tudo tem um porquê, gente. Então, Jesus vai castigar? Deus, a gente fala, Deus, cuidado que Deus castiga. Não, é você que tá colhendo o que você plantou. Aí vai lá e põe na conta de Deus.
A gente vai falar mais adiante hoje sobre as origens das nossas aflições, dessa e de outras vidas, na parte de Evangelho. Então, finalizando a nossa parte de Livro dos Espíritos, a última pergunta aqui: é exato que certas circunstâncias desenvolvem a segunda vista? Ele fala que a moléstia, a proximidade do perigo, uma grande comoção podem desenvolvê-la. O corpo, às vezes, vem a achar-se num estado especial que faculta o espírito ver o que não podeis ver com os olhos carnais. A providência, quando um perigo nos ameaça, nos dá o meio de conjurar esse perigo. Então, por que eu estou falando isso? O que quer dizer essa pergunta aqui na parte segunda do Livro dos Espíritos da Emancipação da Alma? Pergunta 452, fala sobre as circunstâncias de desenvolverem a segunda vista. As nossas percepções extrasensoriais. A segunda vista a gente estudou na nossa Maratona Quaresma Espírita, é a nossa capacidade de ver, não com os olhos físicos, mas de ver em pensamento. E o que acontece quando a gente entra, junto a todos esses assuntos que a gente vem falando, e a gente traz a segunda vista, a gente faz o quê? Trazendo o quê? Sabe, vem muito aqui num linguajar bem simplificado, a expansão da intuição. Então a gente começa a ter o quê? Começa a aprender a ouvir a sua intuição, começa a ouvir o seu sentimento, de perceber, será que isso é bom para mim? Será que isso não tá errado? Às vezes a gente é inundado de informações e de coisas que vem aí para realmente construir não queria falar dessa forma, mas a gente tem que falar, uma manipulação da massa, fazer com que todo mundo seja igual, fazer com que todo mundo haja igual, e ainda além, quando a gente vai para esse aspecto neurocientífico, fazer com que todo mundo tenha os seus processos bioquímicos neurológicos nesse andar primitivo. E aí a gente não evolui. O nosso princípio inteligente, que é a nossa alma, não vai se desenvolver e não vai sair desse patamar impulsivo e ir para um patamar de aprender a escolher as respostas e depois mais além, indo para um patamar de criação. Então, essa é a importância da gente ter essa ponderação. Você vê que a gente fala dos vícios, a gente fala do desenvolvimento da intuição. Então, vem muito aqui... Aflore, permita que a sua alma se aflore, que a sua intuição se aflore, que a sua percepção dê essa permissão para você. Vamos entrar agora no nosso estudo dos livros dos médiuns. A gente vai olhar um pouquinho hoje, a gente vai falar um pouquinho que o livro dos médiuns ele traz muito sobre a parte científica, né? O livro dos espíritos ele fala sobre a parte da filosofia, o livro dos médiuns, aqui ó, vou mostrar para vocês, tá? Traz a parte científica e ele traz muito, lembra que a gente está num período aqui de estudando o espiritismo, chama essa sequência. Então a gente tem que entender um pouquinho o quê? De alguns pilares, de algumas bases alicerces aí do espiritismo. E na introdução do livro dos médiuns a gente tem aqui um pouquinho uma explanação sobre essa relação aí do espiritismo. O espiritismo fez grandes progressos desde alguns anos, mas fez imensos depois que entrou na senda filosófica. Porque foi apreciado por pessoas esclarecidas. Hoje não é mais um espetáculo, é uma doutrina da qual não se riem mais os que zombavam das mesas girantes. Em fazendo nossos esforços para conduzi-lo e mantê-lo neste terreno, temos a convicção de conquistar-lhe mais partidários úteis do que em provocando à torta direito manifestações das quais se poderia abusar. Disso temos todos os dias a prova pelo número de adeptos que faz tão somente a leitura de O Livro dos Espíritos. Então o que eu quero dizer aqui para vocês é o seguinte, o que ele quer dizer? No início, quando o Espiritismo surgiu, ele realmente tinha que fazer essas manifestações, tinha que chamar a atenção para quê? Para trazer, levantar esse questionamento das pessoas. Opa! O que está acontecendo ali? Haja vista que Allan Kardec só compilou toda essa doutrina, esse conjunto de ideias, por conta da curiosidade. Ele foi lá ver isso, falou, não, eu vou lá ver isso, eu vou atestar que isso está errado. Só que nesse atestar que isso está errado, ele trouxe todo esse conjunto aí da filosofia espírita. Então, só que hoje a gente entende que o quê? Hoje o espiritismo ele entra num outro nível, num outro patamar, que é um patamar o quê? De intelectualizado, que é a fé raciocinada. É um patamar de assim, bom, nós já o básico, que é você entender que existem os espíritos, existe a relação dos espíritos com o plano físico, você já entendeu. Agora a gente vai começar a entender um outro olhar mais requintado. Como é que a gente desenvolve o nosso espírito? O que é que a espiritualidade, por que é espiritualidade, né? A vida real.
na verdade, porque a gente vê a vida aqui por um buraco de fechadura. O que é a espiritualidade, o que é que Deus, o universo, tem preparado para nós aqui nesse planeta, tá? Existe um plano coletivo, de desenvolvimento, né, de transformação do mundo de provas e expiações para regeneração, mas também existe um plano individual. O plano individual é você. O plano individual é o seu planejamento kármico, é o que você preparou combinando com seus mentores, combinando aí com essa dinâmica da existência ao encarnar, para que você vivesse na sua vida. E aqui, trazendo o gancho do nosso mês do propósito, você sente no seu coração, olha a dupla vista, tá vendo como tudo serve? Você sente no seu coração que você está cumprindo o seu propósito, que você está alinhada com o seu propósito? Então, deixa essa pergunta em aberto. Vai refletindo ao longo do dia, ao longo da semana, e aí a gente vê o que né, a gente vai acrescentando até a próxima semana. E se você não sentir, tá tudo bem, tá? E se você sentir também, tá tudo bem. É importante o que a gente faz com esse sentimento. E usar ele de maneira construtiva, positiva e edificante para o seu crescimento e desenvolvimento pessoal, o seu autoconhecimento, o seu aprimoramento íntimo, mas também para que você possa ser um obreiro de Deus, para que você também possa multiplicar. Nossa, eu tô tão bem, a minha vida é tão boa. Legal! O que é que você faz para compartilhar isso com o mundo? Percebe? Porque tá bom, é legal. E aí? Você vai ser uma ilha? Uma ilha de luz no meio de um mar de lama? Vamos trabalhar, gente. Vamos trabalhar. Ó, a gente voltou lá pro comecinho da lei do trabalho, tá vendo? Então, continuando aqui. Após termos exposto em O Livro dos Espíritos a parte filosófica da ciência espírita, damos nesta obra a parte prática para uso daqueles que querem se ocupar das manifestações, seja para si mesmos, seja para se inteirarem dos fenômenos que podem ser chamados a ver. Nela verão os escolhos que se podem encontrar. Escolhos é o que a gente vai realmente separar o que é bom, o que é ruim. E terão assim um meio de evitá-los. Essas duas obras, embora fazendo a continuação uma à outra, até certo ponto são independentes, mas a todo aquele que quiser se ocupar seriamente da coisa, diremos para ler o Livro dos Espíritos, porque contém os princípios fundamentais, sem os quais certas partes desta obra seriam talvez dificilmente compreendidas. Então aqui é um guia. O que eu faço? Por onde eu começo? Então, começa pelo Livro dos Espíritos. Sabe que esse Livro dos Espíritos aqui que eu ganhei de uma amiga na faculdade, num aniversário. E ela trabalhava com livros, né? Ela trabalhava numa editora. E aí ela foi numa livraria. Ela falou, eu tenho uma amiga, ela é espírita assim, assim, assim. E é o universo já agindo, né, gente? É o universo já agindo. E aí ela pediu uma indicação, a pessoa indicou o Livro dos Espíritos. Gratidão à espiritualidade, a essa pessoa que teve muita sabedoria, né, de indicar essa obra. E a minha amiga, ela até me segue aqui. Se você um dia assistir essa live, Giovana, você sabe que eu não esqueci. Eu tenho muita gratidão por você. Tenho certeza que você, naquele momento, plantou uma semente de luz em mim. Eu já conhecia o Espiritismo, mas eu tenho certeza, hoje faz muito mais sentido porque eu ganhei esse livro. Então, continuando aqui, o nosso estudo. E eu tava lendo outro dia, gente, porque às vezes eu leio muita coisa que não trago pra live. Eu não sei, foi algum livro que eu li que falava sobre a gente precisar resgatar o verdadeiro significado do Espiritismo, tá? Com todo respeito, e eu lembro que no livro O que é o Espiritismo, Allan Kardec fala que o Espiritismo, ele serve a todas as religiões. Então, não é só uma religião ou outra. Você pode ter uma religião e seguir a filosofia espírita, que é a visão das múltiplas existências, da progressão dos mundos, etc. Mas entender que espiritismo é especificamente a doutrina de Allan Kardec. Se eu achar o texto, eu trago para vocês, eu compartilho no grupo. Que ele fala que hoje em dia o espiritismo acabou se perdendo também, porque acabou se misturando. Então tudo que a pessoa mexe com o espírito é espiritismo, mas não é. Espiritismo é especificamente a obra de Allan Kardec. Então eu lembro que nesse texto ele falava que a gente vai viver um resgate do espiritismo. Porque, claro, né, gente, assim, existe essa promessa do espiritismo ser uma filosofia de vida que vai crescer e se propagar no mundo todo, trazendo o quê? Esclarecimento ao ser humano. Então, continuando aqui, a gente vai ver um pouquinho sobre... tem uma parte do livro que chama Perguntas sobre os Tesouros Ocultos. A gente vai ler aqui a pergunta, na pergunta de número 30 e 31.
Espíritos zombeteiros. Espíritos zombeteiros frequentemente indicam tesouros que não existem ou podem indicar um num lugar ao passo que está num oposto. Ou seja, vai ali que vai se dar bem. E só que lá você vai se dar muito mal. E isso tem a sua utilidade para mostrar que a verdadeira fortuna está no trabalho. Se a providência destina riquezas ocultas para alguém, encontrá-las-á naturalmente, de outro modo não. Sabe, muito importante a gente considerar aqui, gente, não sei se vocês que estão assistindo ao vivo aqui agora, ou quem estiver assistindo gravado, essa questão dos jogos, está crescendo muito essa questão dos jogos online. Isso é um perigo. Nunca entre nisso, tá? Tem coisas na vida, gente, eu falo assim, é muito triste que eu vou falar, mas é verdade. Se vício fosse ruim, não viciava. Você não ia querer mais. Por que vicia? Porque mexe com a parte de prazer do nosso cérebro, impulsos. Muitas vezes as pessoas jogam nesses jogos porque acham que vão multiplicar o seu dinheiro rapidamente, às vezes até para quitar uma dívida, e se endividam ainda mais. Tem casos de pessoas perdendo tudo. Marido ou esposa perdendo tudo, carro, casa, tudo, gastando todo o dinheiro. Não, mantenham-se longe disso. É o tipo de coisa, é como se fosse um buraco, que você, quando a gente tá andando na rua, você tá andando na rua, você vê um precipício, você vai se aproximar, que legal, precipício, deixa eu me jogar aqui para ver se eu vou. Não, você se afasta do precipício. Então esses jogos, esses vícios, eles são precipícios do ser humano. Afaste-se disso, tá? E a gente viu a parte dos vícios também. Então, vamos continuar aqui. O que pensar da crença nos espíritos guardiões de tesouros escondidos? Os espíritos que não estão desmaterializados apegam-se às coisas. Os ávaros que ocultaram seus tesouros podem ainda vigiá-los e guardá-los depois da sua morte. E a perplexidade em que estão de vê-los ser arrebatados é um de seus castigos, até que lhe compreendam a inutilidade para eles. Há também os espíritos da terra, encarregados de dirigir-lhes as transformações interiores, e dos quais, por alegoria, fizeram-se os guardiões das riquezas naturais. Então, tem que tomar muito cuidado aqui. Então, para a gente entender um pouquinho sobre os tesouros ocultos e a relação dos espíritos com eles. Tomar muito cuidado, gente. Primeiro assim, nossa, de repente ganhei na loteria. Parabéns. Isso é muito legal. Use com sabedoria esse dinheiro, aplique ele com sabedoria, guarde um pouco para o futuro, para os seus filhos, seus netos, para as pessoas que você ama, tá? Ajude pessoas em necessidade. Pode trazer um conforto para você, pode, mas saiba ter essa divisão. Eu tava pensando muito nisso esses dias, gente, que eu vou fazer a maratona das finanças, tava pensando, gente, o quanto a gente não tem educação financeira. A gente não tem, a gente ganha um salário X, aí X você gasta o X. São poucas as pessoas que têm a educação de guardar os tantos por cento. E vou te falar, guardar 10%, e aí só que você fala, mas Ivete, vai faltar pro final do mês, porque na verdade o nosso poder aquisitivo é baixo, né? E as coisas são caras, e o que está acontecendo? Por que algumas pessoas conseguem e outras não conseguem? Percebe? Então a gente tem que ter um olhar de entender que o dinheiro ele não é só entrou, gastou. O dinheiro ele como é que eu posso usar ele como um meio de subsistência, não somente de subsistência, mas também de construção de uma realidade melhor para a minha vida. Percebe? E aqui ele fala aqui sobre a questão, a importância, o que a gente viu aqui é a importância do trabalho, tá? E agora a gente vai entrar um pouquinho numa parte mais técnica, onde fala um pouco sobre os regulamentos do espiritismo, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que foi fundada em 1º de abril de 1858. Então, por ser ainda muito mais quando se tratar não de sociedades regularmente constituídas, mas de simples reuniões íntimas, que não têm necessidade senão de estabelecerem medidas de ordem, de precaução e de regularidade dos trabalhos mediúnicos. O capítulo 1, Objetivo e Formação da Sociedade. São muitas coisas, eu vou trazer um resumo para a gente entender. Eu acredito, não sei se vocês compartilham do mesmo pensamento, sentimento, que é muito interessante. Quanto mais a gente estuda o Espiritismo, quanto mais a gente estuda, digamos, as obras de base, que são essas obras de Allan Kardec, mais eu vejo o quanto
organizado o espiritismo. E não é só, pega lá e lê aquilo lá e acredita que vai existir reencarnação. Percebe que existe toda uma organização de toda a doutrina, de todo o conjunto de ideias, de valores. É muito interessante e a gente se aprofundar nesses estudos. Então, capítulo 1, objetivo e formação da sociedade. A sociedade tem por objeto o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e sua aplicação às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. As questões políticas de controvérsia religiosa e de economia social nelas são interditas, ou seja, estão lá explicadas, interditas. Capítulo 2, administração. A sociedade é administrada por um diretor-presidente assistido por membros da diretoria e de uma comissão. Quem já foi num centro espírita kardecista, né, que a gente chama, sabe como é extremamente organizado. É como se fosse uma empresa mesmo, como se fosse um escritório, né? É tudo extremamente organizado e estruturado. Tem inclusive a Federação Espírita aqui no Brasil. E uma coisa interessante, né, que eu me lembrei agora quando a gente estudou o livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Quem não leu ou quem tiver interesse, tem 4 lives do livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho nos meus canais. E ele fala sobre o quanto a Federação Espírita, quando ela foi instituída aqui no Brasil, ela se tornou um ponto de ancoramento, um ponto de luz da espiritualidade aqui no planeta. Então, a gente entender que essas instituições, elas são muito mais do que simples prédios, tem muito mais ali. Capítulo 3, das sessões. As sessões da sociedade têm lugar todas as sextas-feiras, às 8 horas da noite, e são sessões particulares ou gerais, jamais são públicas. Então, ou seja, são sessões fechadas. É muito interessante a gente ver, gente, a estrutura do espiritismo é muito robusta. E capítulo 4, disposições gerais. A sociedade fará um exame crítico das diversas obras publicadas sobre o espiritismo quando julgue a propósito. Ou seja, eles estão lá para fazer uma análise. Eu vou até procurar mais sobre essa sociedade espírita, ver como é que ela atua hoje, para entender um pouco mais sobre isso. Tá? Porque isso para a gente entender que realmente existe uma estrutura. Não é só se a gente pegar, a gente está aqui estudando, já dizia Jesus, onde tiverem 2 ou mais falando sobre mim, lá eu estarei também. Mas entender que existe uma grande estrutura aí por trás de tudo. Depois eu vou dar uma pesquisada maior nessa estrutura do espiritismo no mundo e ver se eu tenho mais alguma coisa para trazer pra gente. E agora a gente vai entrar na nossa parte do evangelho, que é bem gostosa. A Mariana, amei as lives deste livro, do livro dos médiuns? Qual livro que você tá falando, Mari? Que você amou as lives? Do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Você assistiu lá no canal? Você não tem eleição ainda pra gente fazer umas lives legais. Tô com um livro aí de política que os meus mentores já me mandaram ler. Vou, terminando esse lote aqui, a gente faz uma livezinha. Deixa comigo. Deixa comigo. Bom, continuando aqui. Então vamos para nossa passagem aí, nossa parte de estudo do Evangelho, do Brasil, Coração do Mundo. Mari, eu lembro que você participou de algumas, eu lembro que teve... não é porque sou eu que faço as lives. É meio triste, né, que não tenha mais gente, mas eu também tô trabalhando muito, gente, energeticamente. Eu tenho feito um trabalho, a formação do Reiki 3B trouxe bastante, ancorar energia de mestrado. Eu fiz agora a formação da desprogramação neurobiológica e tem uma série de trabalhos aí que eu vou desenvolver para ancorar frequências. Porque energeticamente e espiritualmente, o trabalho que eu faço nas lives, ele tem uma parte extrafísica muito forte. Então, assim, eu preciso também ancorar umas frequências para conseguir trazer mais pessoas, sabe? Óbvio que tem as minhas partes pessoais, que eu tô trabalhando também, porque a verdade é uma só, né? Quando você tem mais pessoas olhando, você também vira um alvo. E aí, você propaga a mensagem, você vira um alvo. Então, é uma série de fatores que eu venho trabalhando para poder, garimpando aí, né? Para poder trabalhar a frequência, para trazer mais pessoas para verem isso. Mas uma coisa interessante, quando eu fiz as lives do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, eu sentia nitidamente que eu fazia as lives mais para os desencarnados do que para os encarnados. Era loucura, assim.
Tinha vez que eu tava fazendo meditação, eu sentia dezenas e dezenas de pessoas desencarnadas assistindo. Olha a dupla vista. E eu vou contar uma coisa pra vocês. Mais uma coisa daquelas que eu não devia nem contar, né? As coisas íntimas da gente. Na ocasião, no meio das lives, eu fiz uma cura com... Eu fiz um atendimento, né, de terapia multidimensional com a minha instrutora. E ela viu um resgate de muitos espíritos de índios, de colonizadores, muito sangue. Então, assim, uma limpeza mesmo. Eram lives que, eu vou te falar uma coisa, eu saí das lives com enxaqueca. Aí eu vou te falar que fiquei muito tempo saindo das lives com enxaqueca, agora eu já não sinto mais. Mas antigamente, dependendo da live, se for uma energia muito forte que a gente trabalha na meditação, às vezes eu fico com uma moleza no corpo, assim. Aí tem que fazer o reajuste de frequência. Mas é muita energia. Mas que bom, Deus pode me usar. Me prepara, me fortalece e me usa. E vamos em frente, que a hora que começar a abrir... Já comecei a abrir minha boca, né, gente? Não dá pra falar que não. Mas a hora que eu começar a falar pra mais pessoas... Me aguardem. Bom, vamos lá, falando do Evangelho, segundo o Espiritismo. Causas anteriores das aflições. Às vezes a gente não entende porque algo acontece na nossa vida, na minha vida, na sua vida, no mundo. Por que, Senhor, a gente tem que passar por isso? Vamos tentar entender um pouco. Mas se há males dos quais o homem é a causa primeira nesta vida, há outros, pelo menos na aparência, que lhe são completamente estranhos e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda dos seres queridos e de arrimos de família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma providência poderia impedir. Né? Me lembrei daquele acidente de aviões. A Cláudia, eu gosto muito de suas lives. Ah, Cláudia, gratidão. Eu gosto muito quando você vem nas minhas lives. Eu fico muito feliz. Gratidão, gente. Gratidão mil mesmo, viu? Mesmo. Tal é, por exemplo, então, a perda dos seres queridos, arrimos de família, os acidentes que nenhuma providência poderia impedir. Eu me lembrei daquela queda do avião que nós tivemos em Vinhedo recentemente, né? Que Deus receba aí todas essas almas, encaminhe-as, devem provavelmente estar num hospital espiritual e acolhas, né? Os reveses de fortuna que frustram todas as medidas de prudência, ou seja, a gente não sabe por que isso acontece. Gente, não posso sobrepor aqui da spoiler, vamos ler. Em virtude, é que eu ia falar que tem as nossas crenças também que atraem, tá? Se a gente achar que a vida é miserável, o que você está construindo na sua vida? Vida é miserável. Ah, o ser humano cristão nasceu pra sofrer mesmo. A gente às vezes fala isso brincando, tem que tomar cuidado, tá? Mas e eu acho que sim, o cristão nasceu só pra sofrer, sabe por quê? Se a sua vida tá muito boa, tá na hora de você começar a sofrer pelos outros, ajudar os outros, percebe? É tudo uma questão da gente articular o nosso raciocínio. Você tem que saber manipular aí a sua mente. Então, continuando, em virtude do axioma de que todo efeito tem uma causa, essas misérias, são efeitos que devem ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa. Né? Sabe, vem muito aqui pra mim agora aquela coisa assim, por que os bons vão embora e os maus ficam? Porque aqui não é o mundo dos bons. Desculpa falar, mas a gente tem que ser sincero. Isso vale pra mim e pra você. Aqui ainda não é. Só que como é que a gente vai transformar o mundo dos ruins nos mundos dos bons? Depurando a maldade dentro de nós. O que significa depurar? Trazer a pureza. Então, o que acontece? A gente critica, julga. Na hora que a gente tem que fazer um processo de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento espiritual, o que a gente faz? Sabe o que é? Não tenho tempo. Não tenho tempo para estudar, não tenho tempo para fazer hábitos saudáveis. Olha o que a gente viu no começo, na primeira leitura, sobre o desenvolvimento moral ser, na verdade, um conjunto de hábitos. Tá? Isso vale para mim também, tá, gente? Eu tenho comido muito açúcar, já falei em outras lives. E eu tô nessa luta, né? Mas chegarei lá, eu vou conseguir. E eu fico assim, mas eu não me conformo. Eu não conformo, porque quando eu vou comer, eu tenho que comer. Eu posso escolher a comida saudável e comida saudável. Por que eu não tô escolhendo a saudável? Percebeu? É o momento de comer de todo jeito. Então, assim, a gente tem que ter essa humildade de olhar e reconhecer por que eu tô falhando aqui. E às vezes essa reflexão, gente, dura meses, anos, tá? E tá tudo bem. Mas o importante é nunca desistir, sempre persistir.
Percebe? Então, continuando aqui. A prosperidade do mal... Não, eu acho que eu não falei o resto. Então, se Deus é justo, a causa deve ser justa. Ora, a causa precedendo sempre o efeito, uma vez que não está na vida atual, deve ser anterior a ela. Quer dizer, pertencer a uma existência precedente, anterior a essa existência. Por outro lado, Deus não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez, se somos punidos é porque fizemos o mal. Se não fizemos o mal nessa vida e fizemos numa outra, é uma alternativa da qual é impossível escapar e na qual a lógica diz que de que lado está a justiça de Deus. Então, assim, então tem que tomar muito cuidado novamente para não julgar. Que isso aqui tá passando por um castigo. Aposto que numa vida passada aprontou. Gente, não sou eu, não é você que vai dizer isso. Tá? O que a gente tem que entender é que a gente precisa praticar a resignação. Tentar lutar contra a realidade não vai resolver o nosso problema. E lembrar que karma tem começo, meio e fim. Então você tá numa dor, você tem um problema? Ótimo. Tô numa dor nesse problema. Por quê? Porque isso não vai resolver o seu problema. O que a gente precisa entender? Como eu construo um caminho para sair dessa situação, para romper com esse karma, para encerrar essa dor. Percebe? Porque a dor não é o fim. A dor não é o fim. A gente vive em dor e sofrimento, mas a gente está no meio do caminho, sofrendo, quando na verdade o fim é a sua realização. A dor, ela é uma passagem. A dor, ela às vezes pode ser uma nuvem, uma grande tempestade na sua vida. Pode ser o pior momento da sua vida. Mas você está vivo. Enquanto houver vida, há esperança. E enquanto houver esperança, existe um caminho. O que você precisa fazer é desvendar este caminho. E eu vou dar uma dica. Vamos lá para a mentalidade. É uma coisa que me ajuda muito, assim, nos momentos que eu falo, meu Deus, será que vai? É lembrar do seguinte, as coisas, quando a gente concebe elas na nossa mente, no nosso pensamento, elas já existem. Elas só não foram exteriorizadas no plano físico. É como se fosse uma fórmula. Então, vamos supor, vou dar um exemplo aqui. Eu vou pensar, o exemplo que eu vou dar, mas eu vou dar o que deu aqui pra mim. Eu vou pensar num bolo de chocolate. Mas é bom que se tiver gente jovem, criança assistindo, vai entender. Eu vou pensar num bolo de chocolate. Legal, pensei no bolo de chocolate. Pensei e o bolo vai aparecer na minha frente? Não. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá na cozinha. Primeiro eu tenho que ter os ingredientes, mas vamos supor que eu já tenho todos os ingredientes em casa. Olha lá, eu tenho todos. Quais são os ingredientes? Olha o projeto. O bolo é o projeto, tá? É uma analogia. Olha o projeto. Eu tenho que fazer um bolo, eu quero um bolo de chocolate. Quais são os ingredientes que eu preciso? Vamos lá, ovo, farinha, manteiga, leite, chocolate, né? E açúcar. Ou adoçante culinário, por aí vai. E você pode pôr no lugar da farinha aveia, que seja. Aí você vai pegar e você vai fazer o quê? Pegar, separa os ingredientes. Vai lá e põe o quê? Junto. Mistura na batedeira, mistura no liquidificador, na tigela, não importa. Você vai lá, como eu tenho que fazer? Você percebe? O que eu preciso de ingrediente? Como eu tenho que fazer esse bolo? Então, uma série de coisas que a Cláudia, eu amei o seu comentário. A Cláudia, ninguém pensa numa tigela de salada, né? É verdade, Cláudia, você tá coberta de razão. Ou uma torta fit, né? Uma torta fit com ingredientes saudáveis. A tigela de salada também. Vamos montar uma saladona. O que eu vou precisar de ingrediente? Tchau, bolo, tchau, bolo. O que eu preciso de ingrediente para saladona? Alface. Às vezes eu quero pôr múltiplas verduras, né? Olha só, outras verduras. Então, você mentaliza a sua salada. É uma salada com 3 tipos de folhas, com tomatinho, pepininho, cebolinha, cenoura ralada, tem crouton ou tem dadinho de tapioca. Ai, eu já tô incrementando a salada. Então, mas vamos lá. Voltando agora pra gente encerrar essa parte, que tá 7 horas da manhã, a gente tá aqui já comendo salada e bolo de chocolate. Olha lá, Denise, então, os ingredientes da salada. Por quê? Ou qualquer receita que a gente vai fazer, né? Quem cozinha, vocês viram que eu gosto de cozinhar. Eu não levo, não é brincadeira comigo, não, esse negócio de culinária, eu levo a sério. Por quê? Porque aquilo tá na sua mente. Só que você precisa o quê? Executar. E é aí que a gente peca. A gente não executa. E aí a gente coloca na culpa de quem? De Deus. Isso porque a gente tá falando, gente, das causas anteriores das aflições. Bom, a lógica do bolo, da salada, a gente já entendeu, né? Agora vamos voltar, então, pro nosso conteúdo aqui. Então é isso. Então a gente lembrar
que tudo é um caminho de como a gente construir essa solução. Só que essa solução começa primeiro na nossa mente. Então eu sempre lembro do bolo da salada agora. Como é que eu vou tornar isso que tá aqui na minha mente fora de mim? Ah, mas isso, vamos supor, tá, gente? Vou dar um exemplo aqui mensurável. Eu quero, e até fútil, mas assim, vamos lá. Eu quero comprar um carro de R$1 milhão. Vai, um exemplo. Eu quero comprar um carro X, né? Um carrão. Ah, mas eu não sou capaz de ter um carro desse. Mas eu não preciso. Veja, não está no mérito aqui, ó. Eu mesma já julguei, falei que era fútil. Não está no mérito aqui se é muito, se é pouco, se é feio ou se é errado. Está no mérito aqui você ter um objetivo grande e você falar, isso não é pra mim. Vamos dar um exemplo aqui, eu que tô aqui falando pra vocês. Vamos supor que eu viro pra vocês e falo assim, nunca tive esse sonho, tá? Mas eu vou falar aqui. Gente, de repente eu decidi que eu quero ser apresentadora de televisão. Né? Olha só um exemplo. O que eu preciso fazer? Eu preciso estudar jornalismo, eu preciso buscar uma rede de televisão para estagiar, para estar no meio dessas pessoas, entendeu? Ah, mas gente, isso não é para mim. Minha família inteira é de administração, ou médicos, ou advogados. O que eu vou me enfiar na área de comunicação? Então, às vezes, a gente já acha que não é pra gente. Ou acha que tá muito velho. Ah, não, porque você não tem... Hoje em dia não tem mais esse negócio de estar velho, gente. Não tem mais. Se você cair no gosto do povo, não importa a sua idade, não importa a religião, classe social, etnia, nada. O que importa, eu ouvi uma palavra esses dias, eu até anotei, é o seu propósito sincero. O importa é o seu propósito sincero que você tem fazendo as coisas. Se você tiver uma boa intenção no seu coração, se a sua busca for sincera, continue. E busque até encontrar. E a gente vai encontrar. Vem comigo que a gente vai encontrar juntas, tá? Então, continuando. A prosperidade do mal não é senão momentânea, e se ele não espia hoje, espiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está espiando o seu passado. A infelicidade que à primeira vista parece merecida tem, pois, sua razão de ser, e aquele que sofre pode sempre dizer, perdoai-me, Senhor, porque eu pequei. Lembrar que não tem expiação, tem pobre, tem rico, e ele vai falar uma coisa interessante aqui, a gente vai ver mais adiante. Os sofrimentos por causas anteriores são frequentemente como das faltas atuais. A consequência natural da falta cometida, quer dizer, por uma justiça distributiva rigorosa, o homem suporta o que fez os outros suportarem. Se foi duro e desumano, ele poderá ser, a seu turno, tratado duramente com desumanidade. Se for orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante. Se foi avarento, egoísta ou se fez mau uso da fortuna, poderá ser privado do necessário. Então, a gente não tem como saber. Às vezes até tem, mas às vezes será que é importante saber? Não, o que a gente tem que entender, gente, que todo mal é um castigo? Não, é uma vivência que a gente tem que passar para ter um aprendizado. E, inclusive, eu vou falar muito aqui, agora que vem pra mim, de karma familiar. A gente às vezes não entende porque tem aquela pessoa que a gente não gosta, pai, mãe, filho, vizinho, papagaio, tio, primo, irmão. Mas aquilo é um karma na sua vida. Eu conheci uma moça que eu falei pra ela fazer oração do perdão pro sogro. Ela falou, eu tenho um mal-estar com o meu sogro. Eu falei, isso deve ser kármico, né? Faz oração do perdão. Não conseguiu. Ela falou, Ivete, eu não consigo. Eu faço oração do perdão, parece que eu tô mentindo, parece que eu tô fingindo. Mas você tem que continuar e persistir. Porque você tem que sobrepor. A gente tem que educar a nossa mente e a nossa alma. A nossa alma, a gente vem aqui, a nossa alma não está pronta. A gente tem dentro de nós, você tem dentro de você a centelha de Deus, que é o pleno poder, a plena capacidade. O que é que você tem dentro de você? É a essência do todo. É a capacidade da perfectibilidade. Só que a nossa alma é como uma criança, que precisa ser educada também. Então, a gente tem que ensinar a gente mesmo. Você tem que ensinar você mesmo. Mas, Ivete, qual é o parâmetro? É a perfectibilidade de Deus, que é o que Carl Jung chamava de o caminho do encontro do self. Então, quando você estiver em oração, você pode falar, Deus, permita-me me conectar à minha essência divina, que a minha alma possa acessar a maior parcela da nobreza do meu ser e que essa nobreza possa transbordar na minha consciência. Que essa nobreza, vou mandar o comando aqui para vocês, que essa nobreza possa transbordar na sua consciência, na sua mente consciente, na sua mente inconsciente, na sua vida, nos seus comportamentos, pensamentos, sentimentos, continuamente. E que você comece
a ter insights, a ter visões, percepções, pensamentos assim, nossa, mas o que é certo é isso, o que é certo é aquilo, entendeu? Então os espíritos, eles vêm trazer pra gente isso, mas você já tem dentro de você isso, tá? E isso vai sendo refinado. Não vem com papo de que ouviu que tinha que tirar a vida de alguém, que ouviu que tinha que roubar alguém, que tinha que fazer alguma coisa errada, que não cola. Tá? Não cola. Isso é coisa de espírito zombeteiro. Então, assim se explicam pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como mundo expiatório as anomalias que a distribuição da felicidade e da infelicidade entre os bons e os maus neste mundo apresentam. Essas anomalias são apenas aparentes, porque são consideradas somente sob o ponto de vista do presente. Mas, se nos elevarmos pelo pensamento, de maneira a abranger uma série de existências, compreenderemos que cada um recebe a parte que merece, sem prejuízo do que lhe é dado no mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus jamais é interrompida. O homem não deve jamais perder de vista que está sobre um mundo inferior, onde não é mantido senão pelas suas imperfeições. Essas tribulações, pois, são ao mesmo tempo expiações pelo passado que as punem e provas para o futuro que elas preparam. Rendamos graças a Deus que, na sua bondade, concede ao homem a faculdade da reparação e não o condena irrevogavelmente pela primeira falta. É a história de Jó, né? Jó pediu a Deus, me testa a minha fé. Jó tinha posses, está no livro de Jó. Jó tinha posses, tinha um monte de filho, tinha uma vida maravilhosa. Ele tinha, né, naquela época, falava-se muito sobre os carneirinhos, né? As ovelhinhas, os gados. Então ele tinha tudo isso. E aí Deus foi testar ele, né? No livro de Jó começa, na verdade, o diabo tentando Deus, falando assim, mas Jó ele só é bom porque ele tem tudo. Então Deus falou, testa, ó, só não pode tirar a vida das pessoas que ele ama e a vida dele. Então o diabo começa a tirar tudo dele. Depois falou assim, mas tá vendo? Aí Deus vai tirando tudo, tira a vida dos filhos dele. É bem sofrido a história de Jó, mas ele mantém firme a sua fé. Óbvio que ele tem os momentos de dor, tá, gente? E sofrimento. Não é um livro fácil de ler, mas o que isso tá preparando o espírito de Jó? É bem profundo, né? Porque você fala, e o meu legado? E tudo que eu construí para deixar aqui? Você vai passar uma borracha em tudo? Vai. As coisas materiais são coisas materiais, mas os meus filhos, né? Os filhos são as nossas sementes, né? São os nossos frutos. Uma árvore nunca vai dar um fruto pensando que o fruto vai deixar de existir. Ela vai pensar que aquele fruto vai crescer e as sementes do fruto vão dar outras árvores. Isso daí faz parte do nosso inconsciente evolutivo. Do nosso inconsciente evolutivo, né? Então, continuando. Então, ele fala assim, quando a gente atinge a perfeição, então não existe, ao ter adquirido um certo grau de elevação, não existe mais a necessidade, então, das provações, tá? A recompensa é que você sai vitorioso, você sai mais vitorioso quanto mais penosa tenha sido a sua luta. Mas, pelo amor de Deus, não vai me arrumar problema pra sua vida, tá? Eu vou confessar pra vocês aqui, vou compartilhar com vocês. Muito tempo da minha vida, eu sofri porque eu achava que não era merecedora. E eu tinha crenças, na verdade, isso tudo é reprogramação mental, tá, gente? Eu tinha crenças de que, porque eu descobri recentemente, tá? 2018, 6 anos, que eu tinha crenças do meu parto, que eu sofri no meu parto, eu acho que foi cesárea, né? Minha mãe não lembra, mas eu sofri pra nascer. O médico, eu acho que não tinha uma energia boa, porque quando eu acessei a lembrança, eu vi uma coisa muito ruim do médico. E eu vi uma coisa assim, vou me tirar daqui, eu não queria. E aí ele me tirou, e eu sofri no parto, e eu criei uma crença de que eu precisava sofrer para crescer, sofrer para vencer, sofrer para avançar. Então, olha só que horror. Às vezes você cria, às vezes a vida te traz uma oportunidade, e você não pega e fala assim, tá muito bom para ser verdade. E a gente cria situação ruim, o quê? Para validar essa crença inconsciente. Tenho certeza que tudo que eu falo aqui, eu não falo por acaso. Ou eu vivi, ou eu atendi alguém nas terapias, que eu vi, que eu senti, que eu percebi, com a minha própria percepção. Ou é uma história real, assim, uma história fiel de alguém que eu vi e que foi validada de alguma forma dentro do meu conjunto de valores, entendeu? Então, assim, é muito sério isso, Então,
sai vitorioso quanto mais a sua luta tenha sido penosa. Se sua vida é boa, que bom, ajude pessoas. A gente tem um mundo inteiro para transformar. Então, a transição planetária, ela não só é uma era onde as coisas vão ficar melhores. É uma era onde nós, seres humanos, vamos nos movimentar para promover essa transformação. Ajudando, evoluindo a gente e ajudando o próximo, tá? E não tem idade não, gente, não pense que a vida tá no fim não, só porque a gente tá com 50, 40, 50, 60, 70 anos, não. Muito pelo contrário. Eu tava no curso que eu fiz no final de semana, a faixa etária é tudo 50, 60 anos, um monte de senhora lá ancorando luz, sabe? Trabalhando com cura. Eu falei, gente, que legal, olha, as pessoas anônimas, né? E estão lá no desenvolvimento, trazendo luz pro planeta, trazendo ancorando essa nova frequência. Então a gente não tem que pensar, não se limite, sabe? Lembra, se existe na minha mente, eu já criei. Eu só preciso entender como é que eu vou desmembrar isso. Quais são os ingredientes que eu preciso e como que eu vou organizá-los para poder concatenar os acontecimentos para minha materialização acontecer, tá? O sofrimento não excita lamentações e pode sem dúvida ser uma expiação, mas é indício de que foi antes escolhido voluntariamente do que imposto. A prova da forte resolução é que é o sinal do progresso. Então, sempre buscar o quê, gente? O aprendizado. As provas da vida adiantam quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. É o remédio que limpa a chaga e cura o enfermo. Quanto mais grave é o mal, mais o remédio deve ser enérgico. Aquele, pois, que sofre muito deve dizer-se que tem muito a expiar e regozijar-se de ser logo curado. Depende dele, pela sua resignação, tornar este sofrimento proveitoso, aprender, e de não lhe perder os frutos pelas lamentações, sem o que estaria por recomeçar. Então, assim, os espíritos não podem aspirar à felicidade perfeita, senão quando são puros. Toda mancha lhes interdita a entrada nos mundos felizes. Tais são os passageiros de um navio atingido pela peste, aos quais a entrada de uma cidade é interditada até que estejam purificados. É nas suas diversas experiências corporais que os espíritos se despojam pouco a pouco de suas imperfeições. Então é isso, gente. Não tem uma fórmula secreta. É a gente encarar de frente. Nossa, mas isso é difícil? Mas ninguém falou que era fácil. Que é fácil, ninguém falou que é fácil. Agora, a gente vai ter que começar a quebrar os pedaços desse negócio grande e ir resolvendo pedaço a pedaço. Entendeu? É isso que a gente tem que fazer. E aí a vida assim, gente, um dia você tá lá cansado, você cai na cama desmaiado, você dorme, descansa, e aí você tem uma fase ruim, tem uma fase melhor, e bem-vindo à vida, né, gente? Vamos em frente. Vamos lá, rapidinho aqui umas passagens. Todo aquele que se eleva será rebaixado, bem-aventurados os pobres de espírito. Uma passagem de Mateus. Nesse mesmo tempo, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe disseram: quem é o maior do reino dos céus? Jesus, tendo chamado uma criança, colocou-a no meio deles e lhes disse: eu vos digo em verdade, que se vós não vos converterdes, e se não vos tornardes como crianças, não entrarei no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E todo aquele que recebe em meu nome, uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. E a gente, às vezes, é a criança tão gostoso, né? E ver a criança tão pura, inocente, e a gente pensa, caramba, em que momento que a gente perdeu? Em que momento que a gente perdeu essa pureza? Essas máximas são a consequência do princípio de humildade que Jesus não cessa de colocar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor. Que formulou por essas palavras: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele toma uma criança como modelo da simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus. Quem se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Ou seja, quem não tiver nenhuma pretensão de superioridade ou de infalibilidade. O Espiritismo vem sancionar a teoria pelo exemplo, em nos mostrando grandes no mundo dos espíritos aqueles que eram pequenos na Terra. É frequente que aqueles que na Terra eram maiores e mais poderosos chegam, né, ao plano espiritual numa situação inferior.
Da mesma forma que aqueles que muitas vezes viveram uma existência mais humilde, eles chegam, olha só o que ele fala aqui, muito legal, é que os primeiros, olha só, o Espiritismo vem sancionar a teoria pelo exemplo e nos mostrando grandes no mundo dos espíritos, aqueles que eram pequenos na Terra, ou seja, os que eram pequenos na Terra levaram morrendo aquilo que unicamente faz a verdadeira grandeza no céu e não se perde, as virtudes. Só que lembrar, gente, que ser grande ou ser pequeno não quer dizer dinheiro, tá? O próprio poder em si, ele pode ser usado para o bem, tá? Então, assim, existem pessoas virtuosas em todas as classes sociais, em todas as religiões, em todas as etnias, porque a virtude não é uma característica material, a virtude é uma característica da alma. Então, se existe alma, pode existir virtude. E se alguém estiver assistindo aqui, não vale para vocês aqui, mas se alguém estiver assistindo essa live gravada, se você estiver no mundo do crime, no mundo das drogas, perdida aí na prostituição, num caminho errante, saiba que você sempre pode optar por sair desse caminho. Da mesma forma como um pai recebeu o filho pródigo, que foi ao mundo e se desviou e gastou tudo que ele podia e aprontou tudo que ele podia. E um belo dia ele resolveu voltar à casa do pai. Assim você também pode voltar a Deus, tá? Se voltar a Deus e voltar a praticar as virtudes. Tudo que você precisa é de uma decisão. Lembra? Uma cisão. É você falar, chega. Eu vou sair dessa vida agora. Então faça isso, tá bom? Esse é meu convite para você. Saia dessa vida agora. Então, continuando aqui, para a gente finalizar, que estamos aqui, essa terceira parte, e deixa eu ver, essa segunda parte, e ainda tem um pedacinho que a gente vai falar sobre obediência e resignação. Eu vou deixar a última parte da obediência e resignação para a gente falar depois da meditação, tá? O Espiritismo nos mostra uma outra aplicação desse princípio nas encarnações sucessivas, onde aqueles que foram os mais elevados numa existência são rebaixados à última posição numa existência seguinte, se foram dominados pelo orgulho e pela ambição. Não procureis, pois, o primeiro lugar na terra, nem vos colocar acima dos outros, se não quereis ser obrigados a descer. Procurai, ao contrário, o mais humilde, o mais modesto, porque Deus saberá vos dar um lugar mais elevado no céu, se o mereceres. Então, assim, gente, então não posso ter as riquezas materiais? Pode, mas a maior riqueza que você tem que lembrar de cultivar é dentro de você. Então, lembrar assim, se eu tenho muita riqueza material, agora é que eu tenho muito mais responsabilidade de cultivar as minhas riquezas interiores, de lapidar as minhas virtudes. Não existe um certo e errado, tá? No fim, todos nós, né? O caminho da evolução é o caminho da lapidação das virtudes, da boa conduta, das escolhas positivas e possibilitadoras. Como eu faço para saber se é algo bom ou ruim? É muito simples. Esse algo bom vai ajudar a crescer, expandir, agregar, vai fazer outras pessoas felizes de maneira positiva, funcional ou não? Vai tomar do outro, vai prejudicar o outro, vai diminuir o outro, vai fazer com que o outro fique mais burro, mais pobre, e por aí vai, entendeu? Vai ferir alguém? Não, então é positivo, tá? Vai fazer um bem para uma pessoa? Então é positivo. E aí é uma série de ponderações que a gente tem que fazer para analisar caso a caso, né, gente? Então vamos para nossa meditação que a gente faz depois da nossa leitura final. Quero agradecer a todo mundo que está por aqui ainda. Tomar uma aguinha. E vamos em frente. Então vamos elevando o nosso pensamento, respirando fundo. Vai fechando os seus olhos, vai mentalizando o ar subindo até a sua mente, iluminando. A sua mente consciente, a sua mente inconsciente, a sua alma se unem neste momento agora para trabalhar em benefício do seu aperfeiçoamento moral, ético, intelectual, emocional. E você agora vai recebendo novas ideias, novas percepções. Então você respira fundo. O ar sobe até o topo da sua cabeça, ele vai descendo em movimentos circulares por todo o seu corpo, através da sua coluna, da sua medula. E essa luz vai irradiando por todo o seu ser. Os seus pés, eles vão, mentalmente, você vai começar a imaginar como se os seus pés saíssem raízes de luz. Seus dedos vão se aprofundando, atravessando todas as camadas da Terra e vão sendo ancorados no Sol central da Terra, um diamante de luz, de energia vital. E você vai recebendo essa energia vital. Então você traz uma forte respiração.
E você está cada vez mais tranquilo, mais relaxado, bem concentrado no som da minha voz, nessa meditação, com pleno controle do seu corpo. Pode relaxar 10 vezes mais agora. Eu te trago ao final. Fique bem tranquilo e bem relaxado. O ar vai subindo pelos seus pés. A luz, a energia vital, vai subindo pelos seus pés, joelhos, quadril, tronco. E vai para o seu coração. Seu coração se ilumina muito agora. E vai expandindo. Você respira fundo. Vai expandindo a luz do seu coração. Sua mente e o seu coração se conectam agora. Sua mente e o seu coração se conectam agora. Sua mente e o seu coração se conectam agora. E você vai recebendo uma nova reprogramação celular. Do topo da sua cabeça vai saindo uma flor de luz iluminando do topo da sua cabeça. Essa flor de luz vai desabrochando em volta do seu corpo, formando uma cúpula de luz e você vai crescendo. Você vai crescendo agora, ficando 10 vezes, 20, 100, 1000 vezes maior do que o ambiente que você está, maior do que o país que você está, maior do que o planeta Terra. Vai imaginando o planeta Terra pequenininho, lá no chão. Pequenininho, vai imaginando o sistema solar, as galáxias, a Via Láctea. E você é como se você estivesse passeando por uma noite estrelada. Muita paz, a temperatura ideal, você respira fundo. Com pleno controle do seu corpo. Eu estou aqui com você. Então você vai subindo e você vai acessando agora uma camada de luz branca, protetora, propiciadora de acontecimentos positivos, do princípio inteligente que rege toda a existência, Deus Pai Todo-Poderoso. Essa luz vai descendo pela sua pineal, pela glândula no topo da sua cabeça, vai passando para a sua hipófise, e ela vai envolvendo todo o seu encéfalo, todas as suas estruturas cerebrais, vai envolvendo todos os seus caminhos neurais, vai reprogramando pensamentos, sentimentos, comportamentos. Você respira fundo, como se estivesse desligando e desligando alguns fios da tomada. Você vai mentalizar agora, seu cérebro, sua mente, seus caminhos neurais vão sendo desligados, os caminhos neurais de dor, de sofrimento, de pensamentos negativos, de angústias, de ansiedade, de depressão, de insatisfação, frustração. Todos os caminhos neurais de dor, sofrimento, depressão, insatisfação, angústia, exagerados, vão sendo imediatamente cancelados, deletados. Vão sendo reprogramados em caminhos neurais de amor, de alegria, de percepção lúcida da realidade. É leve, tranquilo e permitido que você perceba com lucidez a realidade, livre de dores e sofrimentos, livre de pensamentos, sentimentos, ideias destrutivos e nocivos. E você gosta de viver a realidade com lucidez. Então agora você vai sentindo essa luz do topo da sua cabeça, vai indo até o seu coração. Vai projetando essa luz no seu coração, ela vai abrindo um vórtex no seu coração. Essa luz vai abrindo um vórtex no seu coração. E você vai mentalmente acessando esse vórtex como se fosse um tubo de luz que vai te levar aí. Vai te levar para a sua alma, para o jardim da sua alma. E é lá no jardim da sua alma que você vai fazer uma busca, como se você estivesse caminhando numa floresta inexplorada. Você vai fazer uma busca para encontrar um diamante da sua essência divina de luz. É um diamante muito grande, muito lindo, como se ele fosse assim uma pedra iluminada que fica num lugar do seu jardim da alma. Observe, vai caminhando pelo jardim da sua alma, vá vendo o que você vê, o que você sente, se você sente algum cheiro, alguma temperatura, alguma cor, algum som específico. Você vai caminhando por esse jardim e você vai encontrar, vai vendo se você está num lugar escondido ou se ele está mais às claras. Como é que é esse diamante? Você está vendo ele pequeno ou grande? Vai aumentando esse diamante, a sua essência divina de luz. Ele é tão grande que você quase que tinha que você entrar nele do que ele entrar em você. É a sua essência divina de luz. Você se coloca agora na presença do diamante, da sua essência de luz. Toda e qualquer resistência a acessar, acolher e manifestar a sua essência divina de luz vai sendo imediatamente cancelada agora, em 3, em 2, em 1. Você respira fundo, com o pleno controle do seu corpo, você vai abrindo
recebendo no seu coração. Vai trazendo esse diamante de luz, vai abrindo o seu peito, sentindo uma leve pressão no peito. Traz esse diamante de luz para o centro do seu coração. E você vai agora permitindo que essa luz vai expandindo por todo o seu corpo. Toda e qualquer resistência a permitir que a sua essência de luz expanda para todas as células do seu corpo, sua mente consciente, sua mente inconsciente vai sendo imediatamente cancelada agora. Você respira fundo, em paz, vai sentindo o seu coração, o seu peito se iluminando, vai sentindo o seu peito se iluminando, vai sentindo a luz do seu coração expandindo por todas as células do seu corpo e vai reprogramando a sua essência divina de luz, o seu pleno poder, o seu pleno potencial, e vai envolvendo seus braços, suas mãos, suas pernas, seus pés, sua mente, seus olhos. E você começa a perceber que você vai começar a partir de agora olhar de maneira diferente para as situações. Você vai agora sentir de maneira diferente, vai começar a pensar, vai começar a escolher melhor as suas respostas, vai tomar novas decisões, mudanças de comportamento, pensamento e sentimento na sua vida. Então você respira fundo e segue caminhando pelo jardim da sua alma. E essa sua essência divina, ela vai expandindo em pura luz. Você vai ficando com 20 metros de altura. Você caminha pelo jardim da sua alma e você vai expandindo essa luz, vai vibrando. Essa luz vai transformando toda a construção do jardim da sua alma, vai expandindo o jardim da sua alma, vai trazendo novas pessoas. E você vai caminhando para o futuro. E o futuro vai chegando. Passou o dia de hoje, o dia de amanhã, semana que vem, mês que vem, finalizou o ano, virou mais um ano. E o tempo foi passando. E agora você vai ver uma cena do seu futuro, aonde você está com a sua essência de luz ativada, com a sua consciência divina. Você vai percebendo uma luz branca na sua mente consciente, sua mente inconsciente, no seu frontal, na sua hipófise, no seu frontal, vai expandindo, vai te trazer imagens, sons, sensações, percepções. Vai envolvendo todo o seu cérebro. E você vai começar a ter uma visão agora do seu momento futuro. O que é que você está fazendo? Quem é você agora? E você vai começar a ter essa visão. Quem são as pessoas que estão com você? O que você está fazendo? O ambiente que você está fechado, aberto? Como é? Quando você mentaliza na sua cabeça a melhor e mais elevada versão da sua vida com todo esse novo conhecimento ativado, com essa frequência ativada. E você vai agora agradecendo. E você vai ver um espelho à sua frente. Coloque-se na frente de um espelho aí na sua frente, no seu momento futuro. Você olha para esse espelho e você fala: eu sou você amanhã. Pois é, você vai vendo a sua imagem aí. Como é que você está nesse espelho? Quem é você? Como está a sua roupa, a sua apresentação pessoal nesse espelho? Você se olha nesse espelho, vai observando a sua constituição física, vai observando a sua pele, o seu sorriso, seu cabelo, suas roupas. Quem é você nesse espelho? E agora você se olha nesse espelho e você vai agora recebendo toda a sabedoria, toda a inteligência, todo o conhecimento do futuro. Ele vai trazer para você agora o caminho. Qual é o caminho que você seguiu para chegar até aí? Quais foram os ingredientes que você utilizou? Como você utilizou esses ingredientes para chegar até aí? Então você agora vai abraçando, vai se sentindo abraçado pelo seu do futuro. Você vai recebendo, integrando cabeça com cabeça, olho com olho, boca com boca, pescoço com pescoço, cérebro com cérebro, ombro com ombro, vai integrando coluna com coluna, perna com perna, pé com pé. Como é que você chegou até aí? Quais foram os caminhos que você fez para sair da sua situação, que era a sua situação atual, e seguir
para esse destino novo. E você já sabe, a partir de hoje, todos os dias, a todo momento, principalmente quando você estiver tomando banho, você vai começar a ter novas ideias, pensamentos, sentimentos e comportamentos positivos e possibilitadores que vão te levar à materialização plena da melhor e mais elevada versão do seu futuro. A partir de hoje, todos os dias, a todo momento, mesmo quando você estiver tomando banho, você vai ter novas ideias, pensamentos, sentimentos, comportamentos. Vai mudar completamente o seu posicionamento. E isso vai te preparar para viver a melhor e mais elevada versão da sua vida. É leve, tranquilo e permitido que você viva a melhor e mais elevada versão da sua vida. Então, a partir de hoje, todos os dias, a todo momento, mas principalmente quando você estiver tomando banho, você vai receber novos pensamentos, novos sentimentos, novas ideias, sensações, que vão te trazer novas percepções e uma nova vida. Graças a Deus. Então agora eu vou contar até 3. Você vem retornando com essa vida, com toda a luz do seu coração, vai vibrando para o seu lar, vai vibrando para o planeta Terra, vai vibrando para toda a espiritualidade. E você vai voltando com toda essa fé, com toda essa convicção. Eu vou contar até 3. Somente no 3 você vai abrir os olhos. 1. Vai retornando, fazendo uma caminhada para o momento presente, trazendo essas novas convicções, novas ideias, novos valores, novos comportamentos. E 2. Vá mexendo seus braços, suas pernas, vá trazendo com você essa vontade de vencer, que você leva para a sua vida física, mental, emocional e espiritual. E 3, vá abrindo os olhos e retornando para uma nova vida feliz, graças a Deus. Eu vou ler rapidinho aqui, então a última passagem que ficou enquanto vocês estiverem retornando, vão retornando, me contando como é que foi para vocês a meditação, se vocês viram alguma coisa. Hoje eu não vi, tem dia que eu vejo, mas eu aproveitei para ancorar bastante assim o que eu já sei do meu eu do futuro. E eu vou ler aqui a parte evangélica que ficou faltando, que era a obediência e a resignação. A doutrina de Jesus ensina em toda parte a obediência e a resignação, 2 virtudes companheiras da doçura. A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas. Cada época está assim marcada com o selo da virtude ou do vício, que a deve salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. O vício é a indiferença moral. Eu diria que não é nem um vício, né? É um câncer que vai corroendo. A indiferença moral, ela vai se corroendo. E aí, quando você vê, já tá implantado de uma forma que é como se fosse aquele queijo suíço, né? Que tá todo esburacado por dentro e perde a solidez da estrutura, entendeu? Submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde, mas bem-aventurados os que são brandos, porque prestarão dócil ouvido aos ensinamentos. Olha que legal. Então é isso, né, gente? É resiliência para a gente conseguir aceitar as coisas que desagradam a gente, lembrando que não é sobre... E eu vou falar o que vem aqui para mim, tá? Muitas vezes a gente resiste porque a gente não foi amado e acolhido pelos nossos pais ou pelas pessoas que a gente sentiu aí mal amado, tá? E aí a gente não quer dar o braço a torcer. A gente é orgulhoso. Por que eu tô falando isso? Porque a verdade é o seguinte, olha, pensa como seria se você tivesse na sua mente o seu objetivo, o seu sonho, a sua meta, tá? E aí pode colocar uma coisa só, você pode colocar tudo. Olha o cenário de vida que a gente viu no começo das lives de mentalidade. Como assim? A sua saúde, a sua família, o seu bem-estar, a sua vida financeira, os seus sonhos, objetivos, projetos de vida, tudo. Mas como seria se você conseguisse focar nisso, se tornar uma pessoa melhor, né? Autoconhecimento, desenvolver inteligência emocional. Como seria se você conseguisse focar nisso, evoluir nisso e você
não desse ouvido para as coisas que vêm te desestabilizar na sua vida. Porque a verdade é que às vezes a gente é ferido, a gente tem as nossas mágoas internas, mas o que são isso? São tudo coisas que acabam puxando a gente para baixo. Se a gente tira isso, você fala assim, nossa, segue em frente, sem dar ouvidos para o que quer te desestabilizar. Olha o quanto tempo a gente ganha, quanto espaço a gente ganha. E eu vou até fazer, não é exatamente assim isso, mas eu vou compartilhar o que veio aqui para mim agora, né? Eu também tô num momento da minha vida que eu tô observando muito na minha rotina onde eu tô perdendo tempo. Porque eu estou querendo colocar um pouco mais de estudo, um pouco mais de leitura. E eu já faço, né? Muito estudo e muita leitura por conta das lives, mas eu quero fazer mais. Eu quero começar a fazer mais. E aí eu tenho pensado muito sobre o quanto eu tô gastando. A gente às vezes acha que o problema são as nossas responsabilidades do dia a dia. Ah, porque, vamos supor, uma dona de casa. Eu tenho a casa para cuidar, eu tenho comida para fazer, tenho as crianças, tenho que fazer limpeza, ou eu trabalho fora, não tenho tempo, ou às vezes estou só no trânsito. E a gente nunca tem tempo. Mas esses dias eu tava pensando, engraçado, né? Se eu fosse viciada em ler e trabalhar, qualquer momentinho que eu tivesse, eu ia ler e ia trabalhar. A gente não quer ser viciado nas coisas boas, percebe? E aí foi que me caiu uma super ficha. Eu falei assim, gente, a autossabotagem é uma fuga. A autossabotagem é uma fuga da melhor versão que você pode ser. Então, toma muito cuidado com isso. A gente sempre tem condições de encontrar um tempinho. Pensa nisso. Olha o seu dia a dia. Veja onde que você está perdendo tempo. O que é aquilo que você faz, que você sabe que não devia estar fazendo, mas você faz porque é o meu pecadinho. Então, a gente tem que olhar para isso. E se você fosse viciado, eu vou falar o que vem aqui para mim, tá? Se você fosse viciado em você, se você fosse viciado em se amar, se você fosse viciado no seu aprimoramento pessoal, se você fosse viciado no seu aperfeiçoamento moral, olha que legal. É que a gente não quer. Mas imagina se você pegasse todo o tempo que você tem. Às vezes a gente pega um tempo. Agora eu tô livre. O que a gente faz esse tempo? Vai olhar uma besteira, algo que não é importante, ou não vai fazer nada. E tá tudo bem também ver um filme, descansar. Mas se você pegasse esse tempo que você tá livre, e se fala, não, agora eu não sou obrigada a fazer nada. Legal, vai ler um livro. Vai ser uma pessoa viciada em ler um livro. Vai ser uma pessoa viciada em trabalhar num projeto novo, ultra secreto. Ó, pra vocês terem uma ideia, a gente começou as lives de mentalidade e performance. E eu comecei a traçar um projeto de vida. E aí vários livros que eu leio e tudo e tal. E eu tô começando... É algo que eu já tinha tido um vislumbre. É um projeto de mais de 10 anos. Que eu vou começar a construir agora. Tem um livro chamado Ultra Aprendizado. Ele fala sobre isso. Ele fala que a gente tem que ter um projeto de mais de 10 anos. Mari, pra você vai ser boa isso daí, hein? A gente pode conversar mais sobre isso. É um projeto ambicioso. E aí você... É a receita do bolo. É a receita da salada da Cláudia. Agora eu vou chamar de a salada da Cláudia. Você tem que entender quais são os ingredientes que você tem que fazer, juntar. E como que você vai juntar esses ingredientes. Então, assim, era uma coisa que eu não tinha essa visibilidade naquela ocasião. Agora eu tenho. E aí a gente vai construindo. A gente tem que entender que as coisas, elas não estão prontas no nosso colo. A vida não está pronta no nosso colo. A nossa identidade não está pronta. O que a gente precisa é ter referências. E o Espiritismo, ele vem aqui para trazer essas referências para a gente. E ele vem também para trazer um conjunto de regras que nada mais são conceitos, princípios e valores e visão de vida para que a gente, que nós possamos reger a nossa conduta. De uma forma, tanto para de alguma forma até facilitar o nosso olhar, porque é pra gente não ficar se perdendo nas coisas equivocadas, mas também para trazer o quê? Essa clareza de que às vezes a gente tá numa dor e num sofrimento e tá tudo bem. O que a gente precisa é entender como é que a gente vai sair dessa situação, porque ela não é o fim. Ela é só um caminho, ela é só uma parte do nosso caminho, ela é só um meio, é só uma tempestade no meio do nosso caminho, tá? Então eu desejo a vocês um maravilhoso dia, semana que vem tem mais, aproveitem essa semana para refletir, reflita sobre a sua essência divina, quem quiser faz de novo, a Mari, tamo juntas, quem quiser faz, eu tô olhando o relógio aqui que tá mais uma vez quase 2 horas de live. E vamos em frente, gente, amo vocês, lembrar que sexta-feira tem a nossa live de mentalidade e performance. Eu acho
que a gente vai fazer desse livro aqui, ó. Eu tô pensando até em já montar hoje. Quem não leu esse livro, leia. Inclusive tem a Maratona Uma Vida com Propósito no meu canal do YouTube, são 42 lives maravilhosas. E a gente vai começar esse mês falando sobre o propósito, que eu acho que é um tema assim que eu amo demais. E talvez seja a minha missão aí. E eu amo vocês. E maravilhoso dia. E vamos embora, senão a gente não vai embora daqui. Beijo. Mua. Tchau. Até sexta. Tchau.